O objetivo de nosso experimento foi pulverizar carvão com tamanho de partícula de 10 a 15 mm a pó, com tamanho de partícula de 0 a 300 microns, e misturar com água e plastificante para produzir combustível de carvão e água. O experimento foi realizado utilizando o aparelho de camada de vórtice AVS 150. O princípio fundamental de produção de combustível de carvão e água é a consistente pulverização de carvão com parâmetros específicos e dosagem precisa de aditivos para melhorar as propriedades reológicas e a estabilidade da combustão. Para os propósitos deste teste, levamos 600 gramas de carvão, 400 ml de água purificada e polifosfato como plastificante. Para demonstração, o experimento foi realizado em um reator em vez de em um fluxo contínuo. As características ótimas de indução magnética para este processo foram medidas usando um medidor multi-Tesla. Na primeira etapa, moemos carvão de 10 a 15 mm em um ambiente seco. A pulverização foi realizada durante 2 minutos usando partículas ferromagnéticas de 2 mm de diâmetro e 20 mm de comprimento. Os resultados da pulverização foram avaliados usando peneiras de laboratório de 316, 160 e 50 micron. 96% da amostra passou pela peneira de 316 microns, 60% passaram pela peneira de 160 microns e apenas 10% passaram pela peneira de 150 microns. Na segunda etapa, pulverizamos a mesma fração de carvão de 10 a 15 mm com água, fazendo com que a lama de carvão e água no processo de pulverização e mistura demorasse 2 minutos. Os resultados foram avaliados com peneiras após a secagem da amostra. 98% da amostra passou pela peneira de 316 microns. 86% da amostra passou pela peneira de 160 microns e 35% do material passou pela peneira de 50 microns. Na terceira etapa, misturamos carvão previamente pulverizado por 2 minutos. A mistura levou 30 segundos. A estabilidade do combustível resultante foi verificada por 5 dias. A separação da água e do carvão foi insignificante. A estabilidade do combustível de carvão e água pode ser mantida por recirculação periódica em vasos de armazenamento. Não é necessário usar plastificante. Os resultados da pulverização foram novamente testados por peneiras após a secagem da amostra. 98% da amostra passou pela peneira de 316 microns. 90% passou pela peneira de 160 microns e 63% da amostra passou pela peneira de 50 microns. Os resultados do experimento levam às seguintes conclusões. A capacidade média do dispositivo AVS 150 em um fluxo contínuo será de 3 metros cúbicos por hora, com consumo de energia de 9 kWh. O uso de plastificante não é necessário devido à mistura intensiva em nosso dispositivo. O funcionamento do dispositivo no fluxo pode ser contínuo, uma vez que as partículas são automaticamente carregadas à medida que desgastam usando um dispensador. Para uma pesquisa mais abrangente sobre o combustível produzido de carvão e água, construímos um queimador com um pulverizador. O queimador é projetado para criar partículas finamente dispersas no spray, para garantir a evaporação rápida da água e a estabilização da circulação do gás combustível na área de combustão. No próximo vídeo, descreveremos o processo de combustão e mostraremos os parâmetros de temperatura de fusão e valor calorífico da combustão.